Olá pessoal, esse vídeo aqui é para você que é MEI e quer saber se você está obrigado a entregar o imposto de renda pessoa física agora 2016, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, que a obrigatoriedade se dá por algumas razões, como por exemplo a questão dos rendimentos tributáveis. Se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91, você já estaria obrigado por essa razão. Segunda razão, sobre rendimentos isentos. Se você teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, você está obrigado por essa razão. Fique tranquilo que nós vamos falar na próxima folha sobre rendimentos isentos. Ganhos de capital, que é quando você, por exemplo, comprou um bem por um valor e vendeu por um valor superior, você houve um ganho de capital ali, consequentemente você tem uma tributação sobre esse ganho. E aí você também está obrigado a declarar o imposto de renda. Se você tem mais de R$ 300 mil em bens, você está obrigado a entregar o imposto de renda. E se você tiver mais de R$ 140.619,55 de atividade rural, você também está obrigado a entregar imposto de renda. Então, vamos à parte prática para o MEI, para que você possa entender muito bem. Primeira coisa que eu quero falar para você que é MEI. Vale a pena você entregar o imposto de renda? Vale. E vou te falar por quê. Porque o imposto de renda é uma comprovação que você tem hoje. E um dos grandes problemas que o MEI tem é conseguir fazer a abertura de conta corrente. E também manter a conta corrente da sua pessoa jurídica. Então, quando você vai fazer uma conta corrente de pessoa jurídica ou física, você vai precisar do imposto de renda. Isso é uma comprovação para você. Então, vale a pena você entregar o imposto de renda. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero salientar para você, independentemente de você estar obrigado lá ou não. Segundo ponto, você precisa considerar sobre a questão da isenção. Os rendimentos do MEI não são rendimentos isentos, tá bom? Então, o MEI, ele é uma pessoa jurídica e ele transfere o valor que sobra dessa jurídica para a física dele, que é você, que é sócio, ou seja, que é o único proprietário do MEI, uma vez que MEI não pode ser sociedade. Você, como pessoa física, na transferência desses valores, existe uma regra de transferência, que é o seguinte: se você for uma atividade comercial, você vai ter que transferir 8% como isento e o restante você vai ter que tributar. Então vai ter que ser rendimentos tributados, o restante que ultrapassar os 8% do seu faturamento. Então vamos considerar que o limite do mês é R$ 5 mil, você faturou os R$ 5 mil, então você pode 8% desses R$ 5 mil lançar como isento. O restante você teria que tributar. Se você for um MEI prestador de serviço, 32% do valor ele vai ser considerado como isento e o restante vai ser rendimento tributável. Então você tem que considerar esse aspecto aí, para você decidir sobre a sua entrega de imposto de renda. Mas qual é a exceção que existe a essa regra? Existe uma exceção que a legislação diz que, se você tiver uma contabilidade regular, você estar isento, você demonstrar na contabilidade que você teve um lucro de fato, e você está isento de ter esse limite de isenção de 8 ou de 32. Então 32 para o serviço e 8 para atividade comercial, tá bom? Eu não vou adentrar em todos os aspectos dessa regra aqui, mas o que você tem que saber de fato é que, para você não ter essa questão do limite, você precisaria ter um contador que te faça o lançamento contábil. Ah, mas o MEI não é obrigado a ter contador. De fato, o MEI não é obrigado a ter contador. A contabilidade para o MEI é facultativa. Em nenhum momento, eu já falei várias vezes sobre esse assunto, e sempre tem alguém que vem lá e quer falar em cima dizendo que o MEI não é obrigado a ter contador. Mas em nenhum momento eu falei que o MEI precisa de contabilidade, ele é obrigado a ter contabilidade. Não, isso não é verdade. Ele não precisa ter contabilidade. Agora, se ele quer ter uma distribuição isenta, totalmente isenta, que seria a distribuição da totalidade do lucro que ele teve através do seu MEI, ele vai precisar ter uma contabilidade para demonstrar isso. E a contabilidade tem que ser um balanço patrimonial, vai ter que ser um demonstrativo de resultado. Por mais simples que isso seja, é assim que tem que acontecer, conforme diz a própria legislação do imposto de renda. Então, a própria Receita Federal, ela se manifestou sobre isso, quando ela disse sobre a questão de que as regras aplicáveis às microempresas enquadradas no Simples Nacional e também às empresas de lucro presumido, que é uma outra categoria de empresa, também se aplicam ao MEI no caso da distribuição isenta. Então esse vai ser um dos grandes problemas que muitas pessoas físicas proprietárias de um MEI vão ter problema agora no ano de 2016, na hora que fizerem a sua declaração de imposto de renda por não se atentarem a essa regra, tá bom? Então, você se atentando a isso,
você não vai ter problema nenhum, vai estar tudo certinho. Então, se você precisar fazer um imposto de renda de forma correta, é melhor que você procure um profissional da contabilidade que vai te ajudar melhor na sua elaboração do imposto de renda para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá bom? Nós estamos à sua disposição, se precisar pode deixar algum comentário aqui embaixo e nós temos o prazer em te responder. Um grande abraço e até a próxima.